Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Se você apareceu aqui de paraquedas, meu nome é Laiana. Sejam bem-vindos. Se você gostar do que você está vendo por aqui, se inscreve no canal, curte os vídeos que você gostou e seja bem-vindo. Hoje eu trouxe um vídeo aqui meio diferente. Eu quero trazer aqui para o YouTube essa coisa assim mais real mesmo, cara limpa, vida real. É mais a minha vibe. E aí eu cheguei da academia e fiquei pensando, né, no próximo vídeo que eu traria aqui pro canal. E a princípio eu tava pensando em trazer alguma coisa da casa com relação aos revestimentos, que sim, eu irei trazer. Mas eu vi que meu short sobre o meu emagrecimento, né, ainda estou em processo. Mas o emagrecimento que já tive, né, até então, teve muita interação, assim, comparado ao tamanho do meu canal, né, logicamente. Então, eu achei que seria um assunto de interesse de vocês, entender um pouquinho dessa minha história com relação à atividade física, né? Como eu tô conseguindo realmente trazer a atividade física para a minha vida, né? Como algo que eu não vou dizer a vocês que é prazeroso, mas que é obrigatoriedade. E quando eu falo sobre obrigatoriedade, não é como algo ruim, mas sim como algo que tem que ser feito, algo que está se tornando, não vou dizer que se tornou já um hábito, porque o hábito é algo meio que automático, mas que tem se tornado um hábito. Assim, por exemplo, como a gente tem a obrigatoriedade de escovar os dentes e é algo benéfico, né? Então, assim, eu tenho um histórico na minha vida de inconstância na atividade física. A atividade física nunca foi alguma coisa que, tipo, eu senti alegria. Até quando eu era criança, adolescente, educação física era algo, assim, que pra mim era muito, assim, tipo, muito difícil. Que eu era aquela aluna que preferia a prova teórica a ter que fazer algum exercício que valesse ponto. E até teve anos que aconteceu isso. Então, assim, em decorrência dessa dificuldade de ter constância na atividade física, eu também tenho um histórico de emagrecer, engordar em várias situações da minha vida. Só que o que é que acontece? Isso teve mais impacto pra mim depois dos 30 anos, sendo bem sincera. Porque até então, sempre quando eu estava insatisfeita com o meu corpo, sempre quando eu sentia que eu não estava tão bem, disposta, até com relação à saúde, não só com relação à estética, eu corria atrás do prejuízo e tinha resultados, digamos, rápidos. Só que depois dos 30 anos, a gente sabe que com a idade, o nosso organismo ele funciona diferente. A gente adulto não tem a energia que a gente tem criança, adolescente. O corpo realmente vai mostrando os sinais que cada fase tem. E principalmente pra gente que é mulher, a gente sente ainda mais esse impacto. Então, assim, depois dos 30 eu senti aquele impacto que as coisas que eu fazia pra, tipo, recuperar, né, os danos da inconstância, digamos assim, não estavam mais surtindo efeito. Então eu tinha que realmente tomar uma atitude adulta, né? E cuidar de mim, cuidar da minha saúde, fui fazer exames, acompanhamento médico, e realmente, além do peso da questão estética, isso estava refletindo nos meus exames, nas minhas taxas, né? No meu metabolismo, em tudo. Então, assim, é uma questão de saúde aqui também. Acho que principalmente de saúde. Então aí, meados de 2019 para 2020, eu tomei a decisão, né, de me organizar realmente e voltar a treinar e me alimentar de forma constante e não fazer mais dietas loucas, coisas extremas. Em 2020, realmente, eu tomei essa decisão e também coloquei em prática, né? Como eu não fiz nada extremo, como eu procurei fazer as coisas realmente como elas têm que ser feitas, pensando em algo a longo prazo, os resultados eles são também mais lentos. Mas eu estava consciente disso, até porque eu já tinha sentido as diferenças do meu organismo, que mesmo com as loucuras, digamos assim, as dietas malucas que eu já tinha feito antes, e
o extremo de fazer atividade física em certos curtos períodos de tempo e depois deixar de lado só para obter o resultado, não estavam surtindo efeito. Então eu precisava realmente de um plano a longo prazo. E assim foi feito. E aí eu comecei a ter resultados em 2020, né? Fui fazendo atividade física realmente. Não ia os 5 dias, 6 dias na semana, ia 3, 4 dias na semana. Fazia aquela atividade física, ter com acompanhamento de um profissional realmente, e acompanhamento também de uma nutricionista. Só que no meio disso tudo, eu sofri um acidente. Acho que vocês que estão chegando aqui, se vocês forem olharem os vídeos anteriores, eu e meu esposo, nós estamos construindo uma casa. E eu tive um acidente na casa, na obra. Eu não estava no meu peso ideal ainda, quando eu sofri esse acidente, mas eu já estava, digamos assim, na metade do caminho e estava bem assim, constante, estava com a rotina bem estabelecida, estava bem organizada, estava bem satisfeita com os meus avanços. E em setembro de 2021 eu cheguei a sofrer um acidente. Vou resumir aqui para vocês. Para quem não viu o vídeo do tour da obra, vai lá ver, tá aqui no canal. Lá tem um primeiro andar e lá, se vocês forem ver, tem um pé direito alto, no qual a escada dá em direção a um mezanino, eu acredito que é o que se chama. Mas é tipo uma varanda interna da casa. É o primeiro andar da casa, que tem como se fosse uma varanda, né? E num dia muito feliz que estávamos lá, por desatenção mesmo, foi aquela coisa, né? Um acidente é um acidente, né? Eu estava muito animada, era um dia que nossa família estava lá visitando a obra, que fazia muito tempo que eles não tinham visto. A obra estava cheia de novidades e tinha muita coisa pra gente mostrar dos avanços, né? Da casa para nossos familiares. E aí nessa euforia, eu acabei andando para trás no primeiro andar e caí do primeiro andar, em torno de 3,5 metros. E aí eu me acidentei, fraturei a lombar e costela também. Não precisei fazer cirurgia, foi algo que eu precisei ficar imóvel, né? Ficar em repouso por 3 meses. E ter os cuidados devidos, né? Mas também, em decorrência disso, acabou me limitando por um bom tempo. Porque primeiro eu tive que ficar 3 meses, bem dizer, acamada, né? Assim, eu só levantava com muito cuidado para ir pro banheiro. E assim, também foi uma época que a gente ainda tava em pandemia. E tipo assim, eu não podia receber muitas visitas ainda, resido, né? Eu e meu esposo com meus pais, em decorrência da gente estar construindo a nossa casa ainda. Então, assim, tinha todo um cuidado, né, que teria que ser tido. Acaba dando também uma certa ansiedade. Então, juntou uma série de coisas. Quando o meu acidente foi no dia 12 de setembro. E aí eu fiquei nessa limitação, usando um colete lombar e ficando bem em repouso, né? Até meados de dezembro. Quando foi no final de dezembro, eu voltei para o meu médico e ele me liberou fazer algumas atividades, né? Mas assim, era bem estabelecido, algo bem limitado, né? Mas aí eu pude fazer tipo uns 15 minutinhos de caminhada bem leve. Ele me deu umas orientações por escrito para mim passar para a pessoa que me acompanhava na academia. A academia é bem próxima aqui da minha casa, assim, tipo na esquina. Então, assim, eu ia andando, levei, e o personal, né, o profissional de educação física no qual me acompanhava, fez uma nova estratégia, mas na qual não era uma estratégia de emagrecimento, nem atividade física que, tipo, tivesse grande relevância. Era algo mais de mobilidade, entendeu? Ganhar mobilidade. E nesse processo de mobilidade foi um bom tempo para mim poder evoluir, questão de mobilidade,
e poder conseguir fazer certos movimentos que até então eu não vinha conseguindo. Quando chegou em meados de março, porque quando o médico me liberou para recomeçar, né, esses exercícios de mobilidade, já foi no finalzinho de dezembro. Quando foi em meados de março, retornei ao médico, falei para ele que ainda sentia muitas dores, muita dificuldade, tipo, ficava muito tempo em pé, sentia muita dor, ficava muito tempo sentado, sentia muita dor. E aí ele me recomendou o Pilates, porque eu refiz os exames e constatei que minha cicatrização não tinha sido perfeita, não tinha a correção, a cicatrização não tinha ficado 100%, e isso era uma coisa que não tinha muito que ser feito, né? E essas dores teriam que ser trabalhadas com medicamento e com atividade física, né? Com exercícios. E aí eu fui pro Pilates, fiquei um bom tempo no Pilates, associado à musculação, porque apesar de não gostar da musculação, eu sinto bem-estar com a musculação que eu não sinto em outros exercícios. O meu corpo, ele responde à sensação pós atividade física com a musculação, de forma que com outras atividades físicas que eu já tentei, eu não tive essa mesma sensação. Até brinco, eu não gosto da musculação, eu gosto da sensação que a musculação me dá após realizá-la. Então aí eu fiz o Pilates de março a outubro. A ideia principal era eu manter as duas atividades o máximo que eu conseguisse, se possível, para sempre. Mas, voltando à questão que nós estamos construindo, nós estamos em obra, eu e meu esposo, nós trabalhamos, nós somos assalariados, então, assim, chega certos momentos da obra que você tem que cortar gastos, né? Foi uma escolha que a gente fez de fazer uma casa que não é financiada, então, assim, para arcar com os nossos compromissos, a gente tem que fazer cortes. E aí eu tive que ter a decisão, né, de escolher entre a musculação, a academia, o acompanhamento com o personal e o Pilates. E como eu disse a vocês, a musculação, ela me dá uma sensação de bem-estar muito grande. Não é só questão física, não é só questão da saúde física, também é a questão da saúde mental, né? Como eu disse a vocês, eu estava muito tempo em casa, muito tempo. Então, eu precisava dessa endorfina que a musculação, mesmo de forma lenta, de forma com intensidade bem menor, né? Mesmo não conseguindo fazer todos os exercícios, o bem-estar que eu sinto com a musculação é superior aos demais exercícios. Então, eu fiz a escolha de me manter fazendo a musculação 3 vezes na semana com o personal, e abandonei o Pilates, pelo menos a curto prazo. Eu já tinha tido um grande avanço de mobilidade com o Pilates, inclusive voltei ao médico, eu disse a ele que eu acabava sentindo mais dores ao estar em posição estática, em passar muito tempo numa posição só, ou fazendo um movimento repetitivo por longo prazo, por exemplo, uma caminhada de meia hora, uma caminhada de 1 hora, eu já começo a sentir desconforto na lombar, mas realmente com a atividade física, com os exercícios do Pilates e os exercícios da musculação, eu não sentia dor. E aí o médico deu as orientações para como eu iria poder aumentar essa carga, essa intensidade da atividade física. E assim a gente foi fazendo, fomos evoluindo e vendo as respostas, né, como meu organismo ia respondendo. E quando foi no final do ano passado, dezembro do ano passado, de 2022, realmente eu senti que realmente eu estava treinando. Realmente eu terminava a academia e estava suada, estava cansada. Realmente eu sentia o cansaço pós-atividade física, né? Aquela sensação realmente que eu estou cansada, que era algo que eu não sentia. Era assim, eu sentia no início um cansaço até por conta que eu fiquei, como eu disse a vocês, mais de 3 meses apenas deitada, né? Então, assim, acaba que, para quem passou tanto tempo deitado, qualquer tipo de atividade física que você vai incluir, você vai gerar cansaço. Então, aí,
depois que eu comecei a intensificar os treinos, foi que realmente eu tive uma perda de peso maior, porque até então eu tinha perdido mais questão de inchaço, de retenção, porque em decorrência desse meu acidente, né, desse período que eu fiquei imóvel, eu acabei engordando mais do que eu estava antes de ter emagrecido. Eu cheguei a um peso que, na verdade, que eu nunca tinha chegado na vida. Eu cheguei a 80 quilos, que é um peso que, pra mim, assim, pra minha altura, pra minha vida, eu nunca tinha tido, assim. Então, assim, era algo surreal. Fiz meus exames, também estavam todos, né? E sem contar que a questão do meu problema lombar exige que eu me mantenha num peso que gere conforto. Pois é, dando continuidade. Já é outro momento que eu tive que parar o vídeo naquela hora. Por isso, ambiente diferente, roupa diferente, penteado mais ou menos diferente. Mas concluindo, o que eu vim falando é com relação à questão do conforto, né? Do corpo, porque quem tem problema de saúde ósseo, quem tem problema na coluna, algum tipo de problema ósseo, vai entender isso que eu tô falando, como essa questão de pegar peso, de estar mais pesada, influencia nessas questões de dores. E além de tudo tem outra questão, que mesmo antes do acidente, era uma das minhas preocupações de observar meus exames, procurar fazer atividade física, me alimentar melhor, porque a ideia que a gente tem, né, nos planos meus e do meu esposo é da gente engravidar. Foi adiado com relação ao acidente. Então, assim, como nós temos planos, né, de engravidar, o peso que eu estava, junto com os problemas de saúde que eu já tinha antes do acidente, e que a gente também acabou adiando esse plano, também em consequência do acidente, ter causado esses problemas na minha coluna, né, na minha costela. Então, tudo isso são preocupações, né? Eu quero fazer de tudo para ter uma gestação máximo saudável possível para mim e para o bebê. Então, quando a gente fala nessa questão de alimentação, de atividade física, de perda de peso, tem 1001 outros fatores que influenciam dessa tentativa, né, dessa busca de se manter constante, que não é só questão estética, né? Lógico que a questão estética está relacionada à saúde mental também, de você se olhar no espelho e se sentir bem com o que você está vendo. Então é isso, eu emagreci 13 quilos com uma alimentação que não é dieta, eu como de tudo, mas hoje eu tento buscar um pouco mais de equilíbrio e graças a Deus estou conseguindo manter uma constância na atividade física. Hoje eu me sinto muito satisfeita, muito realizada de estar conseguindo manter a atividade física no meu dia a dia, independente de várias outras circunstâncias, de vários problemas que acabam acontecendo na vida de todo mundo. Então, assim, acontece de ter dias de não ir, de faltar, acontece. Mas no outro dia a gente volta tudo ao normal e sempre pensando que aquilo ali é para me fazer bem, que não é necessário que eu goste de estar lá, mas é interessante que eu me lembre da minha sensação após estar lá. É aquela ideia que eu nunca me arrependo de ter ido, eu só me arrependo de não ir. Então eu sempre fico pensando nisso antes de ir. Esses são os pontos que me ajudaram. Primeiro, essa busca pela saúde, pelo bem-estar, a questão do plano de engravidar, a questão do meu acidente, que acabou sendo um retardo nisso, mas também acabou que após isso foi tipo assim, algo que me estimulou a buscar evoluir, a recuperar meus movimentos, a recuperar minha autoestima e a minha habilidade de fazer as coisas. Outro fator que tem me ajudado a me manter constante é fazer treinos que me tragam satisfação após. Eu não consigo ficar 2 horas numa academia, eu fico fadigada. Então, assim, os treinos de 1 hora, não me cobrar para tipo ser uma super atleta, né? Fazer treinos dentro das minhas limitações, em um período de tempo que fique confortável para a minha rotina e também para o meu bem-estar, me ajuda muito. Tem me ajudado muito. Treino de 45 minutos, 1 hora, no máximo, sendo feito 5 vezes na semana, tá funcionando muito bem para mim, tô tendo retorno. E assim, como eu disse, é um retorno
mais lento, mas tem sido gradual, tem sido constante, tem tido retorno, tem valido a pena, entendeu? Não adiantava nada eu fazer 2 horas de treino e daqui a um mês estar parada. Então é isso, espero que gostem desse vídeo, né? Sei que acabei falando muito, mas como eu disse, estou aprendendo a fazer isso aqui e vou treinar minha oratória para ser mais sucinta. Se vocês quiserem, posso trazer um vídeo aqui, tipo um vlog do meu treino. Em breve eu estarei trocando de academia, vou acompanhar meu personal para uma nova academia que ele vai estar trabalhando. E vão ser novas estratégias, uma nova rotina, e eu estou muito ansiosa para que tudo isso aconteça, porque é mais um desafio e vamos nessa comigo. Se você gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal. Bye, bye!